Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Trazendo hoje notícias sobre os fundos imobiliários e hoje nós vamos falar aí sobre dois fundos imobiliários, né? Um de base 10, que é o VIU 11, e um de base 100, que é o RBED 11, né? Ambos investem aí no setor de educação. Vamos fazer uma pequena comparação, certo? O primeiro é o VIU, né? Inclusive, ele foi recomendado aí pelo professor Mira, né? E o professor Mira acabou recomendando o VIU aí na carteira de R$50, né? Atualmente a sua cota está a R$ 7,85, né? Entregou nos últimos 12 meses um dividendo de 10,96, né? Isso é muito bom porque é um fundo de tijolo. Ele se encontra descontado 0,88, ou seja, tem uma margem ainda para crescer. O seu problema ainda é a liquidez, né, que não chega nem a R$500 mil, que é 374.470, né? E como ele vem sendo recomendado, né, desde abril, ele teve uma valorização de 16,82, ou seja, você que comprou ele lá no início do ano, a primeira vez que o professor Mira recomendou, embora o professor Mira tenha recomendado ele novamente, né, você estaria com um dividendo bem maior, né? Um dividendo na casa de 12, quem sabe 13%, né? Então ele sofreu essa supervalorização e nesse momento ele tem andado de lado, né? Do ponto de vista de taxa de administração 0,85, né? Ainda tem margem para crescimento, né? Porque ele está com 3% de vacância, 49.601 cotistas, ou seja, uma cota grande para um fundo imobiliário que tem uma liquidez menor do que R$500 mil. Quase 27 milhões de cotas estão disponíveis no mercado. Não chegou ainda o seu preço, ou seja, seu valor patrimonial por cota ainda não chegou, né? Não tem um patrimônio de R$1 bilhão, né? Seu patrimônio é de 241 milhões e ele vem entregando regularmente um dividendo de 7 centavos, né? Se nós olharmos os últimos 10 anos, claro que ele vai ser impactado, né? Por causa da pandemia, né? Então, por isso que a gente exclui 5 e 10 anos, ou seja, ele é um fundo bem antigo. Então, o máximo que a gente pode avaliar são os últimos 2 anos, certo? Por quê? Porque foi o período, né, em que as pessoas saíram, os estudantes saíram do ambiente online e voltaram para o ambiente presencial, né? Isso faz com que quem comprou ele nos últimos 2 anos, ou seja, depois da pandemia, tem uma rentabilidade aí de 25%, né? Ou seja, 1/4, e mesmo descontando a inflação, tem uma rentabilidade de 13,55%, ou seja, muita coisa, né? O dividendo atual 10,96% e o dividendo médio dos últimos 5 anos 11,61%, certo? Então, um fundo excelente. Outra característica deste fundo é que desde o finalzinho de 2021, né, quando o setor da educação começou a se recuperar, ou seja, os alunos começaram a sair do ambiente online e voltar para o presencial, ele entrega regularmente 7 centavos, nem para cima e nem para baixo, ou seja, quase um reloginho, né? Ou seja, entregando aí 7 centavos, né? Se você comprou cotas dele até o dia 28 de dezembro, agora no dia 12, né, que foi aí a última sexta-feira, você recebeu aí os seus 7 centavos na sua conta, né?
Evidentemente, devido à pandemia, ele despencou e evidentemente perde para o CDI, mas se nós colocarmos aqui o IPCA, ele consegue bater o IPCA, que esse é o objetivo, né? Ganhar do IPCA. Descendo aqui embaixo, né? Se nós formos agora para o patrimônio dele, né? Ele possui 7 imóveis, né? Onde um deles é Anhanguera, Campinas, Grande Center do Maranhão, Laboratório Alta, FANCAP em São Paulo, Animas Canoa, Animas Porto Alegre e Cândido Benício, né? Então, como vocês podem observar, ele tem aqui uma exposição à Anima, né? Ou seja, dos seus 7 imóveis, 2 estão alugados para a Anima e na mesma região. Então, talvez este seja o único risco, né? Porque tem aí 2 imóveis, né, alugado para o mesmo locatário, né, e no mesmo estado, né, aí do Rio Grande do Sul, né? Então esse talvez fosse o único risco que nós temos aqui nessa carteira. Talvez você esteja pensando assim, não quero investir no VIU 11, né? Eu queria um fundo desse segmento, mas que ele fosse mais equilibrado, né? Ou seja, que ele não fosse tão barato. Aí nós temos o RBED 11, né? RBED 11, né? A cota dele é alta, R$ 148,30. Entregou aí nos últimos 12 meses 10,92. Já passou do seu preço sobre o valor patrimonial, mas você pode comprar até 1,05, ou seja, tem margem ainda para compra. A liquidez dele ainda continua baixa, 242 mil, e aqui está um número surpreendente, né? Porque muita gente, devido à indicação do professor Mira, olhou para o VIU 11 para entrar na famosa carteira de R$50. E outros não, foram atrás de um fundo deste mesmo setor, né? Mas que fosse um pouquinho mais caro, que é para evitar volatilidade. E apostaram no RBED 11, né? E ele teve uma valorização de 38,62, ou seja, uma valorização nos últimos 12 meses de ação, pessoal. De ação, ou seja, se você comprou este fundo, você está sorrindo à toa, né? Porque você teve uma valorização de ação, teve um excelente dividendo, porque o dividendo depois de 12 meses está 10,92, ou seja, dividendo de papel com valorização de ação, ou seja, é muita coisa, né? Ele tem uma taxa de administração muito baixa, uma das menores do mercado, 0,37, vacância zero, né? Tem somente 13 mil cotistas, ou seja, tem espaço para crescer, só tem 2,3 milhões de cotas no mercado, seu valor patrimonial gigantesco, R$ 143,44, ou seja, bem maior do que o VIU, né? Porque o VIU, ele teria, se nós passássemos ele para a base 100, ele teria um valor patrimonial por cota de R$ 89,60, né? Só para igualar ele ao RBED 11. Ele aqui teria o valor patrimonial do VIU e meio, né? E o seu último rendimento, um belo rendimento de R$ 1,45, né? Uma coisa bem interessante deste fundo imobiliário, nem mesmo a pandemia o afetou. Um fundo extremamente seguro, mais de 10 anos, né? A sua rentabilidade real, ou seja, nunca perdeu aí para a inflação. Dividendo atual 10,92 e o dividendo médio 11,88, né? E um ponto super importante, o dividendo dele vem crescendo, R$ 1,
depois 1 em 1, 1 em 3, 1 em 6, 1 em 12, 1 em 18, 1 em 23, 1 em 43 e agora 1 em 45, ou seja, excelente. Quem comprou até o dia 28 de dezembro recebeu agora dia 15, ou seja, hoje, pagando hoje R$ 1,45 por cota, né? Este fundo bate tanto o CDI como bate também a inflação e bate forte, né? Bate forte na inflação. Ganha tanto do CDI como ganha da inflação. O IBOV ganha do IBOV, né, do Ibovespa, porque eu falei que ele tem valorização de ação, né, então ele consegue bater o IBOV, ele consegue bater o SMOL, ele consegue bater o IFIX, ele consegue bater o IDIV e ele consegue bater o IVVB11, ou seja, é um fundo imobiliário com valorização de ação, né? Do ponto de vista de imóveis, um total de 7 imóveis, a semelhança do VIU, né? Espalhado por 4 estados diferentes, Minas Gerais, São Paulo, né? Maranhão e Mato Grosso, né? O único problema que nós vemos neste fundo é sua grande exposição à Universidade Pitágoras, né? Então ele tem 4 imóveis aí alugado para Pitágoras, né? E somente 3 outros campos que não estão anexados a Pitágoras. Então esse talvez fosse o único problema deste fundo, certo? Então um fundo aí com grande potencial, né? E uma excelente alternativa para o VIU 11, né? Lembrando para vocês que o setor de educação, né? Todo mundo, devido à pandemia, foi para o ambiente online, esses fundos acabaram despencando, então muita gente sabia que quando terminasse esse período online, ia voltar para o período presencial. E estes fundos que se encontravam descontados, né? Descontados, como vocês podem observar, ó, o VIU estava na casa de R$ 5,58 e o RBED11 estava na casa de R$ 109, ou seja, ambos bastante descontados. Com a normalização, evidentemente, eles se recuperaram, né? E no caso do RBED11, ele subiu ainda mais, parecendo uma ação, certo? Então, peço para vocês que tenham assistido aqui o nosso canal, né? Aqui todo dia, que vocês que estão assistindo aí, que vocês possam seguir o nosso canal, que vocês possam comentar, que vocês possam curtir, assistir os nossos vídeos até o final. Todos os dias a gente está trazendo notícias aqui sobre os fundos imobiliários para vocês, certo? Um abração para vocês, né? E até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe o ano de vocês e o investimento de vocês. Abração, pessoal.